27 de julho de 1953, após uma terrível guerra que se estendeu por 3 anos e 1 mês, as armas finalmente se calaram na Península Coreana através da assinatura de um armistício. Mas, apesar da paralisação formal dos combates, o estado de guerra ainda se manteve ativo, com a Coreia do Norte fortemente apoiada pela União Soviética de Stalin e a China de Mao Tse-tung, sabendo que mais cedo ou mais tarde as armas voltariam a ser usadas na península. Kim Il-sung, o primeiro ditador norte-coreano, firmou acordos gigantescos com os chineses e soviéticos, envolvendo não apenas a compra de armas e munições, mas também a produção local desses itens, transformando a Coreia do Norte, durante a Guerra Fria, em um dos países onde mais se produziam armas no mundo. Por ser uma nação quase totalmente fechada para o mundo, é impossível trabalharmos em cima de números oficiais. Mas diversas fontes afirmam que, após décadas de produção praticamente ininterrupta de armas e munições, os norte-coreanos possuem hoje os maiores arsenais do mundo, estrategicamente armazenados em túneis e em depósitos no subsolo. Como, felizmente, os combates não retornaram à Península Coreana, Pyongyang tem décadas de produção de itens de defesa acumulados em seus depósitos, com muitos analistas acreditando que a Coreia do Norte tem hoje mais obuseiros e munições de armas leves e de artilharia do que a Rússia, com alguns acreditando que os estoques norte-coreanos podem ser de 2 a 3 vezes maiores do que os atuais estoques russos. Toda essa gigantesca quantidade de armas e munições foram produzidas em uma época em que eram o único meio de defesa da Coreia do Norte em uma eventual guerra contra o Sul e os Estados Unidos. Mas agora, em 2023, a situação é muito diferente, com os norte-coreanos possuindo no seu arsenal armas impressionantes de dissuasão. Refiro-me às armas nucleares e os mísseis balísticos capazes de levá-las a praticamente qualquer canto do planeta. Graças a essas armas, o risco do país ser atacado caiu drasticamente, pois o agressor sabe que, nesse cenário, a resposta norte-coreana virá sob a forma de armas nucleares. Isso levanta uma questão importante para a ditadura norte-coreana. O que fazer com o maior estoque de armas e munições convencionais do planeta? A resposta para essa pergunta pode estar na Rússia de Vladimir Putin, um país envolvido há mais de 1 ano e meio em uma guerra de agressão longa e desgastante contra a Ucrânia. Uma guerra que, infelizmente, não tem ainda nenhuma perspectiva para terminar no curto ou médio prazo. Apesar da Rússia ter estoques gigantescos de armas e munições, o ritmo em que estão sendo usadas na Ucrânia é avassalador. Só para termos uma noção aproximada disso, a Rússia gasta na Ucrânia, por dia, o mesmo número de projéteis de artilharia que os Estados Unidos produziam em 2022 em um mês inteiro. Por maiores que sejam, é impossível manter esse ritmo de consumo sem afetar o nível dos estoques. Principalmente pelo fato da Rússia ainda estar em meio ao processo de reativação de fábricas para a produção de armas e munições, um processo que só começará a se refletir no campo de batalha dentro de alguns meses. E por isso, com níveis de consumo incrivelmente elevados e com as fábricas de munições ainda em fase inicial de expansão, a Rússia viu na Coreia do Norte e nos seus gigantescos depósitos a solução que procurava para esse seu grave problema. De acordo com muitas fontes, o acordo entre a Rússia e a Coreia do Norte foi costurado pelo general Shoigu, o ministro russo da Defesa, durante a visita que fez ao país no final de julho, quando acompanhou um desfile militar ao lado do ditador Kim Jong-un e visitou fábricas e exposições de armas norte-coreanas. Esse acordo é o resultado da conjugação perfeita de interesses. De um lado temos a Rússia, gastando quantidades absurdas de armas e munições todos os dias. E do outro lado temos a Coreia do Norte, que tem os maiores estoques do mundo, justamente dessas armas e dessas munições que a Rússia tanto precisa.
E como referi, como a Coreia do Norte já não precisa tanto dessas armas e munições graças ao seu cada vez maior arsenal nuclear, um acordo de armas com a Rússia era algo visto como natural e até mesmo inevitável. É óbvio que não há detalhes sobre esse acordo, como quantidades e valores. Mas, para uma ditadura fechada, fortemente sancionada e que mantém na miséria a sua população para conseguir bancar os seus projetos militares, qualquer ajuda da Rússia, seja sob a forma de dinheiro, tecnologia militar ou matérias-primas como combustível, é mais do que bem-vinda pela ditadura de Kim Jong-un. E a Rússia, pelo seu lado, terá acesso ao maior estoque de armas e munições do planeta para continuar mantendo o tremendo esforço de guerra da sua invasão da Ucrânia.